Olá pessoal, muita paz a todos, muita luz. Bom, hoje então vamos falar sobre as cidades astrais, ou onde ficam os seres de luz, né? Muito bem, vamos lá então, vamos tentar entender isso, né? Vamos apagar isso aqui para a gente começar de novo. Então, Ju, depois você arruma mais giz branco para mim? Então nós temos aqui a superfície da Terra, ok? Aí, logo acima, nós temos uma outra superfície, depois uma outra superfície, depois uma outra superfície, né? E depois uma outra, para facilitar. Então, essa primeira superfície aqui da Terra, nós que estamos encarnados aqui na superfície, é chamado de umbral, né? Umbral porque a maior parte das pessoas vivem na mais profunda ignorância espiritual, tá? Na mais profunda ignorância espiritual, né? Isso significa umbral, totalmente ignorante da sua natureza espiritual. Nós vivemos os valores da matéria, os valores da programação do androide, do sexo, comer, tal, e esses impulsos, tal, ok? Muito bem. Já aqui, neste segundo nível aqui, as cidades astrais, todas as sociedades aqui são sociedades de transição, né? Transição, por isso nós vamos chamar de penumbral. O que é o penumbral? O penumbral é a transição entre essas trevas e o começo da luz. Tá? Este outro nível aqui nós vamos chamar de luz. Esse outro nível vamos chamar de ascensionados, né? E esse último nível nós vamos chamar o nível do comando planetário, né? Ok? Que é onde vão estar, né? Mas é muito importante vocês entenderem. Para fazer a transição entre os espíritos que estão acordando e os que estão na luz, tinha uma coisa muito interessante que vocês poderiam perceber. Quem trabalhava nas cidades astrais como instrutores desses espíritos que estavam acordando? Quem lembra do filme? Então nós tínhamos o Lísias lá, lembra? O Lísias é um bom exemplo. Então o Lísias, nome bonito, né? Eu não vi esse nome na Terra, né? Ninguém tem esse nome por aqui, né? Então o Lísias, se nós pensarmos bem, do ponto de vista, ele é um espírito muito meigo, esclarecido, consciente, mas precisava reencarnar ainda, né? Vamos supor que nós não sabemos, o filme não nos desmonta o nível de sabedoria dele, o nível de consciência desse ser, tá ok? Mas nós lembramos que a mãe do André Luiz, ela estava numa outra dimensão, numa outro plano, quer dizer, não chama de dimensão, chama de um outro plano, que a gente pode chamar no plano da luz, e vinha de vez em quando visitá-lo, não convivia com ele ali, né, por causa que o tipo de atividade que a mãe exercia, o tipo de consciência que ela já tinha, não era necessário ela ficar aqui nesta dimensão. Então, eu quero que vocês entendam que existe muita gente no penumbral que são pessoas muito iluminadas e trabalhadoras, dão aula, são professores, são estudantes, mas não são seres de alta luz. São seres que ainda vão reencarnar, certo? Ainda tem coisas para resgatar aqui embaixo, né? Mas são pessoas de grande índole que podem fazer esse trabalho de transição entre os que estão em trevas profundas, né? É aquela velha história, né? Quantos professores nós temos aqui na Terra, aqui mesmo na Terra, que dão aula de primário? E pega você na mão para você aprender a ler e escrever.
Não é verdade? E para fazer isso, não é preciso um cientista quântico. Você está entendendo? Mas é um trabalho nobre, como outro qualquer. É um trabalho nobre, né? Fazer esses ensinamentos. Né? Eu sempre considerei, não é porque eu sou professor, né? A gente sempre foi desprezado, né? Eu sempre fui desprezado como professor nessa sociedade nossa. Né? Poucos reconhecem o valor do trabalho que a gente executa. Né? No mundo materialista, quem dá valor para quem é espiritualista e ensina a espiritualidade? Muito pouca gente valoriza o trabalho da gente. Né? Então, a sociedade astral aqui, a própria cidade astral, a própria arquitetura aqui já é muito diferente de tudo que as cidades umbralinas têm. A cidade umbralina, ela não pode ter tecnologia. São cidades organizadas, porém parece que está na Idade Média. Existem zonas na cidade umbralina, né, que os espíritos é que tem que cuidar da limpeza, tal. Quem mora lá, se não cuidar da limpeza, fica um lixo só, o problema é seu. Sabe? Quem mandou viver, fazer sujeira e não limpar. Né? Então os caras vivem lá, igual o cara da Cracolândia. Vai lá, tudo sujo, cara sujeira. Por que ele não pega uma vassoura e não limpa? Pelo menos em volta do seu barraco. Né? Eu já conheci barraco muito limpo. Muito limpo. Ô, se o gente tá em barraco, gente já até fiz barraco, bem. Sou mau barraqueiro. Ai, ai. E já nas cidades, aqui a arquitetura é maravilhosa. Né? A arquitetura, né? O filme no celular não consegue reproduzir. Vai gastar muito dinheiro para fazer. Os caras têm que gastar muito dinheiro para fazer. Tem que dar para os americanos fazer uma série dessa. Um roteiro brasileiro, mas toda a produção americana. Aí você vai ver. Do Ridley Scott, por exemplo. Muito legal. Então, é uma sociedade diferente, com muita tecnologia. Umbral, aqui no Perumbral já tem muita tecnologia, muita coisa sofisticada, sabe? Exatamente pelo fato de ter os espíritos que estão chegando ali, são espíritos prontos para acordar deste umbral, dessa vida, desses valores que nós temos aqui, né? Se pensar que o André Luiz era um cientista, né? Então, com essa cabeça de cientista, ele vai aprendendo mais rápido, né? Passou por todo aquele trauma dele, né? Aquela coisa toda, né? É que na época deles, naquelas épocas lá atrás, era uma época de muito pouco conhecimento mesmo. Hoje não, hoje o nível de informação que nós temos, de informática, de informação, todo mundo sabe. Por exemplo, falar em ET, na década de 50 era um problema. Mas hoje não, hoje todo mundo brinca com extraterrestre, com ET, né? Tem ET na camiseta, tudo quanto é lado. Você está entendendo? É outra coisa, é outra história. Entendeu? É muito mais fácil as pessoas aceitarem o extraterrestre, né? No nosso convívio aqui, na nossa condição. Então, mas porém, os espíritos que estão aqui não são aqueles de grande luz, de grande sabedoria. Só os coordenadores da cidade, os controladores. Esses são seres de planos superiores que estão trabalhando nos planos inferiores. Tá? Então, isso é assim que funciona. Porque pela primeira vez, vocês vão ter dirigentes sábios. Não é que nem na Terra, que a gente tem cada dirigente que é uma anta. Né? Entendeu? Os nossos dirigentes, às vezes nem ler e escrever sabe, né? Não, lá não. Lá as pessoas atingem aqueles graus de comando, de participação, por sabedoria, né? Por conhecimento mesmo das coisas. Né? Então, é outra história, o trabalho é outro, né? Outro processo. Bom, então, agora, eu quero que vocês entendam que todos os livros espíritas, tudo que existe que eu já vi, né? Pode ser que tenha alguma coisa que tenha passado, né? Só descrevem esses dois planos. Entendeu? Ninguém fala lá para cima o que tem. Ninguém. Diz que tem, mas ninguém.
Vem para contar a história. Ninguém vai descrever o que está acontecendo lá em cima. Bom, então, quando o espírito sai daqui e vai para cá, significa o verdadeiro acordar. Então, os espíritos que nós chamamos de luz ficam nesta dimensão, né? Mas ainda tem todas as ligações com o projeto Terra, tá? Então, aqui ele vai ter acesso ao acástico, vidas anteriores, né? Vivências, tá? Aqui ele vai ter um outro nível de aprendizado no acordar. Ele vai começar a fazer excursões interestelares, né? Ele vai conhecer outros projetos na galáxia, certo? Fica às vezes um ano fora, depois volta para a Terra, vai trabalhar também, vai servir planos inferiores também. É uma missão dos que estão na luz, trabalhar, porque tem muita necessidade de pessoas sábias no controle do projeto Terra. Muita gente sábia. Porque são bilhões, cada vez aumenta, né? Esse aumento de almas que começa a chegar, precisa de mais gente para trabalhar. Mais gente para receber os mortos do outro lado, porque morre também muito mais gente, né? O trabalho aumenta nas cidades astrais. Tá ok? E ocorre neste aí um processo desse. Raramente um espírito nesta dimensão reencarna. Raramente. Não há necessidade. Tá? Muito bem. Então, o processo é aprendizagem, trabalho, para depois ele passar por um processo de libertação total. Libertação total do projeto Terra. Ou seja, esse espírito não necessita mais reencarnar em planos densos da matéria e necessariamente não precisa mais ficar aqui na Terra. Se ele quiser transmigrar, né, a federação, ele fica aberto para a federação usá-lo. Ele fica a serviço da federação, né? E aí ele já tem um grau de abertura tão grande que ele sabe o que é melhor para ele sabe aonde ele vai se encaixar melhor, né? E o universo é sua morada. Ele não é mais um cidadão da Terra, ou seja, a sua passagem pela Terra termina. É muito legal terminar a passagem num planeta ascensionando, porque muitos vão terminar transmigrado para outros planetas densos, e não ascensionando. Então essas duas dimensões são as grandes dimensões onde estão a morada de todos os mestres da luz, todos os sábios que realmente controlam, esses realmente controlam toda a experiência planetária na Terra. Tudo. E eles são os trabalhadores, né, que descem a nível mais denso para fazer os trabalhos de levar conhecimento, né, treinamento. Né? Você está entendendo? E o plano de comando nós vamos falar muito amanhã sobre os extraterrestres. Onde estão os extraterrestres? O que faz os extraterrestres? Né? Então, é muito importante que esses indivíduos, para dar esse salto, eles têm que perder corpos. Ou seja, a densidade do corpo que ele utiliza no astral não consegue penetrar naqueles planos lá em cima. Né? Algum espírito que esteja aqui, tem um espírito, por exemplo, tem um espírito aqui, que queira acessar aqui, e aqui, ele tem que fazer o seguinte: o pessoal do plano astral deita ele numa cama, leva ele a uma tecnologia, uma máquina, tem uma máquina aqui em volta dele, que tira ele do corpo. Aí ele vai lá para cima, passear, visitar, conhecer tudo, depois volta para o corpo. Né? Eu já fiz isso. Eu já tive o privilégio de passar essa experiência, de sair do corpo aqui, ir lá, porque eu tinha aqui com certeza mais lá para cima, então deita numa máquina, sai a segunda saída, aí você pode ir lá para cima. Né?
visitar as bases operacionais extraterrestres, naves gigantescas de quilômetros e quilômetros aportando aqui na Terra. É muito engraçado. Sabe o que é muito engraçado? Como nós estamos aqui nas trevas não sabendo de nada. Vocês não sabem o que acontece aqui nesse planeta. Certo? Vocês só veem a guerra, tal, essas coisas do plano físico, essa confusão toda. Mas tudo que está acontecendo lá em cima, puta merda. Você fala, puta, como nós somos ignorantes, né? Como nós somos tapados aqui mesmo, sabe? É uma coisa assim, incrível o que tem para ser descoberto sobre nós mesmos, sobre este mundo em que a gente habita.